eu vou te falar umas conclusões super importantes que vão te ajudar também a prosseguir para você entender ainda mais o seu fermento. Primeira, você precisa conhecer o comportamento do seu fermento em um determinado ambiente, sob condições similares de temperatura, de tipo de farinha, antes de julgar se o seu fermento é forte ou fraco. Antes de você falar assim, meu fermento é bombadão. Primeiro você tem que conhecer o comportamento dele para você ter certeza se ele é bombadão. E por que eu vou te falar isso? Porque aí eu venho para minha segunda observação. Fermento bombadão não é aquele fermento que cresce muito. Não é. Tempo que o seu fermento demora para crescer muito, para duplicar, para triplicar ou para quadruplicar, é que é o indicador se ele é forte ou fraco. Por exemplo, vamos lá, eu quero fazer esse exercício com você. Olha só, se você tem um fermento que você alimentou na proporção 1, 2, 3 e esse fermento triplica em 4 horas, ou você tem um fermento que você alimentou na proporção 1, 2, 3 e ele quadruplica em 12 horas, na mesma proporção, qual desses dois você acha que é mais forte? O que triplicou em poucas horas ou o que quadruplicou na mesma proporção em 12 horas. Então, gente, o fermento mais forte é o fermento que cresce mais rápido e aumenta em volume consideravelmente. Muita gente fala, meu fermento é bombadão, eu alimento ele na proporção 1, 2, 3, ele quadruplica. Aí eu pergunto, em quanto tempo? Ele demora umas 14 horas para quadruplicar. Não, seu fermento não é forte. Seu fermento demora muito a fermentar. Ele pode ter estrutura, então ele continua crescendo, porque 1, 2, 3 é um fermento que tem mais estrutura. Mas ele não é fortão, bombadão, como um que triplica em 4 horas, sendo alimentado na mesma proporção, sendo alimentado com a mesma farinha, na mesma temperatura. Então não é só aquele fermento que cresce muito, que é o fermento mais forte. É uma combinação de volume e tempo. Então tá bom. E aí, a conclusão número 3. No final das contas, o que importa é o seu fermento natural cumprir bem o papel dele, que é te dar bons pães. Então, se você está tendo pães pesadões, pães com gosto muito ácido, pão que espalha, pão que fica parecendo um tijolo, seu fermento não tá bom. E você ainda também precisa de quê? De conhecimento. Você precisa conhecer o seu fermento, você precisa conhecer sobre fermentação. E é por isso que eu repito, eu falo, e muita gente não acredita. Receita não te ensina a fazer pão. O que te ensina a fazer pão é conhecimento. Eu aprendi a fazer pão estudando, me capacitando, praticando, cada vez com mais conhecimento. É isso que eu ensino os meus alunos e é assim que os meus alunos aprendem. Eles não aprenderam com receita de internet. Eu não aprendi com receita de internet. E eu arrisco dizer que você também não vai aprender a fazer pão com receita de internet. Ninguém que dá receita na internet aprendeu com receita de internet.